Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Você está no Seu Rico e Suado Dinheirinho, um canal feito para te ajudar a escolher melhor aí sobre os seus investimentos, porque o mercado é cíclico, o mercado é dinâmico e, como eu sempre falo, tem que ter caixa. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, sobre o ouro, sobre fundos imobiliários, inflação nos Estados Unidos, Brasil, obviamente sobre a China também, que foi o destaque da semana passada. Então fica ligado nesse vídeo, toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo sobre o mercado financeiro, as principais notícias. Se você não quer perder esses vídeos por nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso também é extremamente importante para o YouTube poder te passar o vídeo na hora certa. E me segue no Instagram, me segue aqui, Instagram é @BrunãoMunhoz, e a gente vai com certeza falar sobre tudo que está acontecendo aí ao redor do globo. Então, já se inscreveu, ativou o sininho, me seguiu no Instagram, bora pro vídeo! Vamos começar primeiro falando sobre o Fed, que isso é uma das coisas mais importantes. Como vocês sabem, quem manda no mundo é a renda fixa. O mundo de renda fixa é de fato muito maior até do que a própria Bolsa dos Estados Unidos. Então, renda fixa é sim o principal diferenciado aí para a gente poder seguir. E o Fed, como sempre, tem uma alta relevância nisso, porque é ele quem dita a regra do jogo aí, que é o Tesouro Selic, digamos assim, né, que é o cupom deles lá dos Estados Unidos. E o Fed fez um pronunciamento falando que vai manter o juro baixo aí próximo de 0%, 0,25%, justamente para continuar estimulando os Estados Unidos. Essa é uma das principais, ou talvez a principal notícia da semana passada, porque isso interfere em todo o resto, tá tudo muito interligado. O Fed mantendo o juro a 0,25 afeta principalmente quem? As criptomoedas. Por quê? Todo mundo tá vendo que o Fed não tá nem aí com o dólar em si, ele tá preocupado com a economia e com os americanos. Tá errado? Tá certo? Não sei. É outra história. Mas essa impressão massiva de dólar, esse descontrole com o próprio dinheiro deles imprimindo, dando dinheiro para os americanos sobreviverem, tal, fique em casa e tal, variante Delta, isso faz com que o Bitcoin tenha um valor elevado. Então a gente está vendo o Bitcoin que bateu 40 mil dólares, e isso é muito positivo para quem está em criptomoedas, mas isso de fato mostra que é o mundo se preparando aí, porque tá perdendo moral. O dinheiro físico dos países estão perdendo moral, e principalmente o dólar. Isso está claro. Mas, em contrapartida, a inflação americana veio abaixo do consenso. Como vocês estão vendo na tela aí, o PCE, que é o índice, como se fosse o IPCA nosso aqui, veio abaixo do consenso, que era 0,6, veio 0,4, o que mostra que o Fed está falando a verdade. Pode ser que esteja, que é uma inflação temporária, que vai cair e tal. Então, isso meio que animou também os ânimos, mas não deixou de deixar o Bitcoin aí voltando para a faixa dos 40 mil dólares. Então você que vendeu desesperado nos 28, 29 mil dólares, uma pena. Saiba que isso também é longo prazo e tem que ter um pouquinho lá, não é uma recomendação, mas é o que eu acho, é o que eu tenho na minha carteira. Tem que ter um pouquinho de criptomoedas, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer com as moedas físicas que os governos têm controle. Então esses dados da inflação vindo abaixo e tal, o Fed falando que vai manter os juros baixos também para estimular a economia, o mercado adora um estímulozinho, porque sabe que vai ter dinheiro, o pessoal gastar com as empresas e tal. O otimismo voltou, a gente vê aí o VIX, que é o grande índice do medo, fechando aí abaixo do que começou a semana. A gente vê também o Treasury americano, né, o Treasury 10 anos, que é basicamente a taxa de rentabilidade aí da renda fixa americana, também fechando em queda, num dos menores patamares do ano. Isso tudo mostra que o mercado está tudo feliz, tal, voltou, a economia voltou, tal. Mas será que tudo realmente são flores? Aconteceu algumas coisas aí que a gente tem que se preocupar, então vamos lá. Um ponto que a gente tem que ficar de olho, a população americana não está querendo se vacinar. E a variante Delta, ao que tudo indica, começou a sair notícias que está pegando igual catapora, e o pessoal está pegando como se não fosse nada e tal. E quem mais está pegando são as pessoas que não se vacinaram. Porque quem se vacinou, às vezes nem fala que pegou, às vezes pegou e não sabe, é coisa mais leve. Agora, quem não se vacinou está pegando e está sendo hospitalizado. Não é um número tão agravante, mas o número de quem está pegando é muito grande. Por quê?
pelo que a gente está vendo aqui, eu não sou especialista, não sou médico, mas pelo que a gente está vendo, é uma variante que de fato pega mais, como catapora, como eles falaram, e se você não está vacinado, você vai pegar. E nos Estados Unidos, tudo aberto, sem máscara, tal, todo mundo voltando, é natural que está aumentando esses casos. Então, isso também foi a variante Delta, principalmente nos Estados Unidos, é algo preocupante. Os caras não estão querendo se vacinar. O governo está pagando $100 em Nova York para o pessoal se vacinar. É uma coisa de louco. Mas o principal destaque negativo da semana, obviamente, foi a China. E a China caiu quase 5%, 6%, 10%, depois voltou um pouco, caiu. Foi uma volatilidade, mas ainda assim fechou a semana em queda e todo mundo com o olho voltado para a China. E por quê? Basicamente, o que acontece na China é a mesma coisa que acontece em todos os países emergentes, incluindo a gente, o Brasilzão. Por quê? Na China, a gente vê as pessoas ainda muito focadas e muito em conjunto com os políticos, coisa que nos países desenvolvidos a gente já não vê mais. Então, a política ainda tem um grande envolvimento com a economia. Por quê? Normalmente são países onde os políticos têm muito poder, é algo mais populoso, e a gente vê isso em todos os países. Se você for pegar Argentina, Venezuela, Cuba, o Brasil, essa polarização, Bolsonaro, Lula e tal, é sempre um ícone, a gente precisa de um salvador. E na China, além de ter isso, o governo é totalmente totalitário. Aqui não quero entrar em discussão se você gosta de comunismo, de socialismo, de capitalismo e tal. O que a gente precisa saber são fatos. E o fato é que lá, se o governo falar que agora laranja não é mais da cor laranja, ela vai ter que ser vermelha, todo mundo vai ter que pintar a laranja de vermelho para poder vender a laranja. E vai ter que talvez chamar de vermelho se eles quiserem. Porque é eles que mandam. E é isso que está rolando lá. Começou um burburinho aí deles quererem começar a colocar regulamentações nas empresas de internet. E, as empresas de internet da China são uma das maiores do mundo, Alibaba, Tencent. Se eles colocarem essas coisas, essas regulamentações nessas empresas, sabe lá Deus se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai afetar, se não vai. E isso, essa incerteza faz com que as ações caiam. Mas isso já é notícia que já estava vindo, tal. Essa semana eles começaram agora a falar, o governo, de regulamentar escolas e aulas privadas e tal. Cara, uma coisa que o mercado odeia são incertezas. E regulamentações, que a gente vira e mexe e vê no Brasil também, vamos criar um impostinho aqui, um impostinho ali, agora tem que colocar faixa de pedestre, tem que colocar ciclofaixa, não pode... Isso aí o mercado odeia, porque não sabe, não dá para fazer o valuation daquelas empresas, porque não sabe se isso vai afetar o valor presente, se vai afetar o lucro. Então, é uma pica horrível quando o governo intervém. E a gente vê isso no mercado de ações. A bolsa cai e se lá fora um dos maiores, né, se não o maior emergente, que é a China, cai, vai afetar como um efeito cascata. Afeta todo mundo, afetou o Brasil, afetou Estados Unidos. Cara, uma pica que pegou em todo mundo. E eu trouxe aqui, vou inclusive deixar na descrição, tem uma casa, uma asset, na verdade, chamada Wellington. O nome parece ser meio zoado, não é zoado, eu gosto muito, mas eu gosto muito mais da casa em si. A Casa Wellington existe há mais de 100 anos, é uma gestora americana, que eles têm uma equipe para ter um fundo na própria Ásia mesmo, e mais focado nos países asiáticos, óbvio, mas o principal deles é a China, a Índia, Taiwan e tal. E essa casa, eles soltaram um relatório que eu vou deixar aqui embaixo falando sobre qual que é a visão deles sobre isso, tá? E eu trouxe aqui alguns pitacos para vocês verem, mas o relatório total tá lá embaixo. Para eles, no médio prazo, isso vai ser benéfico para algumas empresas. E pode até aumentar o lucro para algumas empresas. Os caras são pica, não tô falando de pessoa, de nós aqui que investe no Brasil, não. Os caras estão lá na Ásia há 30 anos investindo na China, desde quando ninguém nem sabia o que era a China. Então os caras sabem o que eles estão falando. Não tô falando para você confiar cegamente, vai buscar informação em vários lugares. Mas dá uma olhadinha se você investe na China ou se você está pensando em investir, porque isso aqui pode ser um divisor de águas. O relatório deles está muito legal. E aqui a nossa bolsa, a gente fechando abaixo dos 122 mil pontos pela primeira vez, assim, há muito tempo, tá zoado. Muito por causa de um sell-off forte que teve no finalzinho aí da sexta-feira. Foi quando o ministro Paulo Guedes, nosso querido Guedes, falou que estava vindo um meteoro de gastos que são as precatórias, 90 bilhões de reais em precatórios federais, municipais. Aí já volta aquele... Qual que é o medo que o mercado tem? Muito gasto, vai ter que furar o teto de gastos.
Ah, mas se não furar o teto de gasto vai ter que subir a taxa de juros para aumentar a dívida pública. Independente de qual dos dois forem, os dois são horríveis. Então, calma, o mercado mais uma vez estressou. Para algumas pessoas isso é uma puta oportunidade, porque acham que o mercado não vai cair mesmo, o Paulo Guedes vai achar alguma coisa, vai privatizar, vai arrumar dinheiro de outras áreas, seja em privatizações, em reforma tributária, é um diferencial importante que a gente tem que ficar de olho. Mas para algumas pessoas, porque venderam, é de fato essa incerteza como está acontecendo na China. Obviamente, dadas as proporções, mas é mais uma incerteza. Furar teto de gastos é horrível e dívida pública, aumentar a dívida pública é pior ainda. Então não sei o que é pior, na verdade. Os dois são ruins. Não pode acontecer, nenhum nem outro. Então a gente precisa ficar de olho. Essa semana, na minha opinião, ela é crucial. Você que está vendo esse vídeo na segunda-feira, você está vendo na terça, quarta, quinta, às vezes já rolou alguma coisa. Mas essa semana é crucial. Por quê? Congresso volta das suas queridas férias de julho aí, o recesso. Vamos ver como é que vai ser essa volta. Já tem algumas pessoas falando no Twitter mesmo, que vocês estão vendo, que a reforma tem tudo para ser aprovados. Se for desses moldes, vai ser muito bom para as empresas, que vai diminuir imposto e tal. E se de fato isso acontecer, pode começar a entrar o dinheiro para 2022 que o governo não estava contando. Junto com isso, pode ser que apareça mais alguma venda do BNDES ou privatizações. Vamos ver. Na minha opinião, eu tô otimista, mas com ressalvas, como sempre. Tem que ter um pouco de caixa, mantém caixa, porque se você tinha caixa, você aproveitou agora sexta-feira, esse sell-off que teve. Putz, empresas boas caindo 3, 4, 5%, que não vai mudar nada se tiver um governo bom ou mal, se o juros subir ou cair, não vai mudar nada para essas empresas e elas caindo 4, 5%, não vou dar recomendação porque não é o meu papel, mas você tem caixa, você consegue aproveitar. E essa semana é crucial. Vamos ver o que vai acontecer com as reformas, principalmente a tributária, o que o governo e o Congresso vai falar agora. E a outra coisa, temporada de balanços. Vai acabar a temporada de IPO, graças a Deus, adoro IPO, mas pelo amor de Deus, foi muito dinheiro, vai acabar agora com Raizen e vai começar, já tá rolando, mas agora mais intensamente em agosto, temporada de balanços. Os balanços precisam ser bons, as empresas têm que vir com um lucro bom para poder segurar esse otimismo também com a nossa bolsa. Então, reforma tributária vindo boa, os balanços vindo bom, a temporada de IPO acabando, a gente pode ver alguma coisa positiva. Mas sempre tem a caixa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Vamos ver se vai subir juros, se não vai. Essa semana agora tem a reunião do Copom na quarta-feira, vamos ver se vai subir 1%, 0,75%. Então a minha dica continua sendo sempre a mesma. Tô otimista, mas tem que ter um pouco de caixa, aproveitar como a gente aproveitou na sexta-feira, mas continua com um pouquinho de caixa. E para finalizar, você que gosta de fundos imobiliários, aparentemente está tudo certo. O mercado já não está mais precificando que os fundos imobiliários vão entrar na reforma tributária. Aparentemente não vão entrar, e eu particularmente também acho que não. Se você não viu meus últimos vídeos sobre fundos imobiliários, assiste lá. Ia ser uma bitributação, não ia ter como explicar, ia acabar com vários fundos, por exemplo, os FOFs não iam mais existir, porque não faz sentido. Então, assiste esses meus outros vídeos. Se você que gosta de fundos imobiliários ficou com medo, é bom você ficar ligado aí, porque pode ser, e o mercado já tá, o consenso já tá achando que fundo imobiliário vai ficar de fora. Vai continuar tudo do jeito que tá. Não é à toa que voltou e essa semana caiu quase nada, ficou no 0 a 0, como vocês estão vendo na tela aí. Beleza, pessoal? Se você ficou no vídeo até agora e não se inscreveu, é a oportunidade de novo. Se inscreve no canal, porque com certeza você gostou. Ativa o sininho para toda segunda-feira você ver um vídeo desse, que é importantíssimo. Quinta-feira também sai vídeo. Me segue no Instagram, @BrunãoMunhoz, que sempre tem alguma notícia de última hora para você ver lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!